Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. Gênesis capítulo 1, 26 e 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele, ou Ele deu aos homens, ou aos filhos dos homens. Eu quero ler ainda, para finalizar, Lucas, no capítulo número 4. Vamos para o terceiro evangelho, Lucas, no capítulo número 4. Agora sim, o verso número 6. Disse-lhe o diabo, ele está falando para Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, ou dos reinos do mundo, porque ela me foi entregue pelo homem, e eu a dou para quem eu quiser. Será que ele é desaforado? Vocês prestaram atenção na leitura? Irmãos e irmãs, nessas leituras que nós fizemos, principalmente do Gênesis, que significa início, começo, primórdios, Deus determina a função do ser humano e coloca a terra à disposição do homem. A palavra dominar ou subjugar deriva-se do acádio, cabazo, língua que era usada, falada na Mesopotâmia, e significa pisotear, pisar, e também na língua árabe, cabaza, que significa amassar, deixar as pegadas, prender as mãos. Por essa razão, a criação prazerosamente obedeceria às ordens dos homens, ou do homem. Preste atenção que as leituras que nós fizemos dos versículos aqui do Gênesis, elas nos mostram algumas coisas interessantes. Deus cria o homem, dá a ele autoridade sobre todas as coisas, para que ele pudesse dominar, para que ele pudesse subjugar, para que ele pudesse realizar todas essas coisas. Depois, ele entendeu que o homem não deveria ficar só, e que ele precisava de uma auxiliadora, que ele precisava de alguém para ajudá-lo. Daí então, Deus cria a mulher, tira a mulher
Ele faz o homem, adormece o homem, é a primeira anestesia, tira a costela e forma a mulher. Não a fez como fez o homem, do pó da terra. Então veja bem, ervas e árvores, os seus frutos lhes seriam alimento. É o que está no versículo 29 do capítulo 1. Animais, aves, répteis, tudo o que tinha fôlego de vida, lhe serviria de alimento. É o versículo 30. Versículo 30. Então, Gênesis tem intencionalmente a finalidade teológica didática de ensinar que Deus criou o cosmos, Ele ordenou as coisas e entregou para o homem. E a nossa conclusão, sem nenhum ranço de machismo, a nossa conclusão é que depois de Deus, quem governa o mundo é o homem. Inclusive deve governar também a sua casa. Ele foi constituído em comunhão com Deus e com a terra, e tem a incumbência de zelar, cuidar da terra, como um jardineiro cuida do jardim da sua casa. E quando eu falo de governar a sua casa, homens, a coisa fica mais séria. Não fica bem a sua mulher trocar a lâmpada da sua casa. Se você não tem habilidade, arrume alguém para fazer. Não fica bem a mulher trocar a torneira da sua casa. Não sabe fazer? Arruma alguém. Não fica bem ela cortar a grama do quintal. E por aí se vai. Deixa eu falar um negócio para vocês. Mulher não gosta de homem banana. Mulher gosta de homem ativo. Homens que tomam iniciativa. Homens que não ficam na dependência da mulher para fazer as coisas. Nenhuma mulher gosta disso. Cuidar tão bem daquilo que Deus confiou nas suas mãos, como o jardineiro cuida do jardim da sua casa. Isso agradou a Deus e o levou a declarar lá em Gênesis, capítulo 2, verso 2: e tudo que Deus criou, Ele viu que era muito bom. Segundo o relato isolado do verso 6, do Salmo 115, a terra foi dada por Deus para a sujeitar, multiplicar e dominar absolutamente. Isso foi dado ao homem e não à mulher, como ouvimos uma pregação no encontro dos homens. Dada a desobediência, o diabo, com sua ardileza, ele afirma que ela lhe foi entregue pelo homem. E ele dá a terra para quem ele quiser. E ele não disse isso para qualquer um. Ele disse para Jesus Cristo. Ele disse isso para o Filho de Deus. Ele disse isso para o próprio Deus. O apóstolo Paulo, na Efésios capítulo 1, os versículos 21 e 22, ele diz que Deus colocou Jesus acima de todo principado, potestades, dominadores, e os colocou debaixo dos seus pés, e fez o que? Vocês estão lembrados? Entregou para a igreja. Você pode dizer amém?
Vocês estão acordados? Ele fez tudo isso, eu vou repetir. Efésios capítulo 1, 21 e 22. Deus colocou Jesus acima de todo principado, potestade, dominadores. Ele os colocou debaixo dos seus pés. E a entregou à sua igreja. Amém? Estes textos mostram que a igreja tem uma missão. A missão de reconquistar a terra. Estes textos mostram quanta coisa nós perdemos no decorrer da história por termos fugido do plano original de Deus. No entanto, Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, nos propõe em devolver todas estas coisas com um porém. Se dispusermos a andar por um caminho iluminado por Ele. Logo, precisa-se ir ao encontro, quem sabe, ao reencontro daquilo que almejamos no âmbito material e espiritual. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 28, 12 e 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Tu não deves tomar emprestado. Essa história de ficar pegando dinheiro emprestado não é de Deus, principalmente quando não paga. Essa história de ficar pegando coisas dos outros emprestado, ferramenta, livro e tudo mais, se não devolver, pior ainda. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo. Oh glória! Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem me segue, disse Jesus, quem me segue não andará em trevas. Aleluias. Uma igreja com propósito, ela faz a escolha certa. Fala assim comigo, uma igreja com propósito faz a escolha certa. Fala assim, esse é o nosso primeiro ponto. Isso se faz pela palavra de Deus e também pela razão. O culto que prestamos a Deus, de acordo com Romanos 12, ele é racional. E isso é um conselho do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que o som, ele não pode ser incerto. Fala o profeta de Deus, senão fica difícil se preparar para a guerra. Se está alegre, vai vir pulando, erguendo o braço. Se é para a guerra, vem marchando. Deus nos fez racionais, inteligentes, portanto diferente de outros animais. Nós temos então que definir objetivos, alvos, metas e por que não incluir as prioridades. Agora preste atenção nisso, ainda que possa ser repetitivo. Na sã consciência, o que é melhor? Ter um carro novo, zero,
usado e pagar aluguel? Não seria mais sensato, racional, vender o carro, comprar uma casa e sair do aluguel? O que é mais sensato? Receber uma oração de cura e ser curado por causa da fé, do poder de Deus, e de repente você se desvia do caminho de Deus. Isso acontece muito na terça. A pessoa vem buscar a bênção, recebe a bênção e nunca mais aparece. Em alguns casos a doença volta de novo. Não seria melhor ficar na dependência de Deus e morrer e ir para o céu? Eu tive esse problema em 1972 em Itumbiara, Goiás. Eu estava no estágio ali na igreja presbiteriana. E veio um missionário curandeiro na cidade, orando pelas pessoas. E ele orou por uma mulher e diante dos nossos olhos ela tinha uma ferida desse tamanho na perna. Ele orou, a ferida fechou na hora. No outro dia eu fui visitar a mulher não sabia nada o que era ser uma nova criatura, não sabia nada o que era ser crente em Jesus Cristo, e o pior, ela não quis ser. O que é melhor, levar uma vida simples, do ter o que comer e vestir, ou ganhar muito dinheiro e se afastar de Deus? Tem gente que não pode ver dinheiro, subiu num sabugo, fala discurso. O cidadão está aí trabalhando, uma bênção, de repente ganha lá R$500, está o 50 de dízimo e mais oferta. Aí ele foi um bom empregado, foi promovido, e de repente ele passou para a gerência daquela loja, para ganhar R$3.000. E aí ele fala, eu dar R$300 para o pastor? Como se o dinheiro fosse do pastor. E assim acontece, gente que vem de fazenda e não dá o dízimo. Gente que recebe herança e não dá o dízimo. Gente que recebe uma indenização, como aconteceu com a viúva Neuza Magalhães, que mora numa casa simples, que é uma pessoa simples, que a viúva recebeu 200 de laraia, 1.000 de indenização do seu filho que morreu, e ela chegou lá na igreja e falou, está aqui, pastor. Eu não me lembro, mas parece que levou até em espécie. Aí Deus vai só abençoando a vida da pessoa. Nós devemos usar a inteligência para o aprendizado, para a apreensão e para a compreensão. A escolha não pode de modo algum ser feita por emoções, intuição, sugestões ou coisas afins do mesmo gênero. Provérbio capítulo 3 ensina que não se deve insistir nas coisas com seu próprio entendimento. O apóstolo Paulo vai mais longe, ele diz, não se deve falar, não se deve pensar além do que convém. É feliz quem confia no Senhor, é feliz quem busca conhecimento, quem busca sabedoria, porque ela é a fonte de vida, melhor que muitas riquezas, ela é caminho de delícias e vereda de paz. Aleluias, glória a Deus. A igreja com propósito desconfia das coisas. Ela quer fazer as coisas certas e vai lutar para fazer as coisas certas. Segundo lugar, uma igreja com propósito tem vida ativa e produtiva. Fala comigo, uma igreja com propósito tem vida ativa e produtiva. Esse é o nosso segundo ponto. Você não fala e você não lembra, não memoriza, né? Fala assim, esse é o nosso segundo ponto. Preste atenção, vida ativa, vou tentar definir, tem a ver com o trabalho, com a responsabilidade e com
a fé. Ou seja, ora e vê as coisas acontecendo. Eu vi esse auditório, eu vi esse tanto de gente, é muito mais. Muito antes de se ter sequer esta propriedade. Eu orava e tinha aquela visão e Deus me mostrava. Amém? Agora preste atenção, amados e amadas. Eu falei de vida ativa. Vida produtiva tem a ver com o sucesso, tem a ver com o cumprimento das promessas de Deus. Tudo quanto pusere as mãos prosperará. O apóstolo Pedro, ele afirma peremptoriamente: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é para a sua seleção particular de coisas boas dadas por Deus, mas é receber tudo isso para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o evangelho foi bom para você, você tem que compartilhar com as outras pessoas. O porém, que está aí, vós, porém, é uma conjunção adversativa. Isto é, a despeito de tudo o que disseram de você, de tudo que dizem de você, de tudo que pensam de você. Diziam que você antes erais trevas, não erais povo de Deus, não era povo de Deus, não tinha a misericórdia de Deus, mas agora sois a herança do Deus eterno. O afim de proclamar é uma conjunção final. Ela aponta para a finalidade do propósito do chamado. Então, a fim de proclamar as virtudes, a fim de proclamar as virtudes, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje há uma política em todos os segmentos da sociedade priorizando a participação dos funcionários nos lucros das empresas, visando um trabalho mais produtivo. O homem foi colocado no jardim do Éden para produzir, para cultivar e para guardar. E Jesus, no capítulo 22 de Lucas, ele conta uma parábola. A parábola da grande ceia. O primeiro casal que foi convidado. Nós não podemos ir à festa do rei, porque nós compramos uma terra e temos de ver. Você já viu comprar sem ver? Desculpa, esfarrapada. O segundo, nós não podemos ir, porque compramos umas juntas de bois e temos de experimentar. Você já viu comprar sem experimentar? Desculpa, esfarrapada. E o terceiro, nós não vamos, porque nos casamos e estamos em lua de mel. E o texto relata que diante de essas coisas,
de tantas desculpas para produzir, mandou que aqueles enviados saíssem pelas ruas, pelos bairros, pelos becos, convidando pessoas de todo tipo, aleijadas, cegos, doentes, pobres, para que a sua casa ficasse cheia. Igreja vazia está fora do propósito de Deus. Célula que não cresce está fora da visão de Deus. Insistir no que não é produtivo é saber que vai ter a falência. A lógica, você não vai conquistar nada, em nenhum lugar, se não for produtivo. Jesus foi categórico. A árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo. A culpa não é do instrumento, é de quem está atrás dele. A culpa não é do computador, da mesa de som, é quem está atrás. A culpa não está no ministério, a culpa está em você. E é isso que nós precisamos trabalhar para que a gente chegue à excelência no nome de Jesus, e estamos trabalhando para isso. Por outro lado, a Bíblia diz que quem ganha a alma é sábio. E quem não ganha é o quê? Eu não vou responder. Isso ofende. Se quem ganha a alma é sábio, quem não ganha, sinto muito. Em terceiro lugar, o homem, ou melhor, a mulher a igreja com propósito evita o desperdício. Minha cabeça, o encontro de homens, encontro de mulheres, está turbinada. Então, a igreja com propósito evita o desperdício. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Eu não falei quem é da igreja, eu falei quem é a igreja. Evita o desperdício. Diga comigo. A igreja com propósito evita o desperdício. Esse é o nosso terceiro ponto. Se não falar, não memoriza. Jesus, ele detesta o desperdício. Haja vista que na primeira multiplicação de pães, registrada em Mateus capítulo 14, de 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, ordenou que recolhesse as sobras e recolheram 12 cestos cheios. Isso repetiu na segunda multiplicação dos pães, registrada em Mateus 15, com 7 pães e alguns peixinhos, alimentou 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, e recolheram 7 cestos cheios. Amados e amadas, jogar fora a sobra do almoço não é de Deus. Por isso tem geladeira. Luz ligada desnecessariamente, torneira aberta ou pingando, dormir demais, comer demais, malhar demais, tudo isso é desperdício e se constitui em pecado de alguma maneira. Lucas capítulo 11, dos versículos 9 a 13, registra o seguinte: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Isso na observância da palavra de Deus. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo,
dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, ruins, maldosos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Em contrapartida, Tiago 4 diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para gastar mal, não sabem gastar, e aí não recebe. Portanto, se o seu caminho não for iluminado por Deus, você deixará de receber o que Deus preparou para a sua vida. Se o seu caminho não for iluminado por Deus, você vai deixar de receber as bênçãos de Deus que Ele tinha preparado para você. Uma igreja com propósito tem um senso de disciplina. Digam comigo, uma igreja com propósito tem um senso de disciplina. Esse é o nosso quarto ponto. Sabemos que tudo na vida é regido por regras e princípios. Para se ter um caminho iluminado, precisa-se ser disciplinado e ocupar os espaços. Preste atenção. Repetindo. Se você quer emagrecer, você não vai consultar alguém que pesa 200 quilos. Se você quer ganhar dinheiro, você não quer ficar milionário, você não vai consultar um pobre. Se você quer receber um aconselhamento sobre finanças, aprender a administrar suas finanças, não vai consultar alguém falido. Se você quer crescer no reino de Deus, não vai consultar um pastor que pastoreia uma igrejinha de 50, 60, 70 membros e a coisa não vai para frente. Jesus paradoxou: se a luz que há em ti for trevas, que grandes trevas serão. Jesus está falando do crente denorex, o crente que parece, mas não é. É um crente de ânimo dobre, os pés em duas canoas. É o crente que é ouvinte da palavra, mas não é praticante da palavra. O senso de disciplina precisa estar aguçado para alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Eu repito, nas palavras de Jesus: se a luz que está em você for trevas, que grandes trevas serão. Porque a Bíblia diz que aquele que conheceu Jesus e voltou para a vida de outrora, de pecado, era melhor nunca ter conhecido o Evangelho, porque a justiça de Deus será mais forte sobre ele. E a Bíblia ilustra com coisa nojenta. É igualzinho o cachorro. Observa o cachorro para você ver, que vomitou o que comeu e volta a comer. O cachorro faz isso. Ou então, a porca, ou o porco lavado, você dá um banho nele, passa o barbeador nele, passa perfume, é soltar, ele vai para a lama, porque ele tem natureza de porco. Lama é pecado. Se não houver uma disciplina, se não houver um comprometimento, se o caminho não for iluminado, não permanece na graça de Deus.
Mesmo assim, Deus não desiste de você. Ele continua te amando, dizendo: vem, vem, eu te perdoo. Vem, eu vou te abençoar de novo. Venha, saia dessa vida. Deus está de olho em você cada dia. Quinto lugar, a igreja com propósito almeja conquistar as coisas. Digam comigo, a igreja com propósito almeja conquistar as coisas. E além de conquistar, reconquistar o que perdeu. Veja isto. Eu falei esses dias também sobre isso. Pode ser que até que falei em outro lugar. Mas é duro você hospedar alguém que não sabe o que quer. Você tem a opção. Você gosta de leite quente ou frio? Tanto faz. Você quer churrasco ou quer peixe? Tanto faz. Fica complicado. Fica complicado. Você quer isso? Pode ser. Deus quem sabe. Você, como que você está? Esse dia eu perguntei para um rapaz que está bem fora da igreja, falei: como que você está? Você vai ou não vai? Ele disse: estou no vento. Estou chapado. Eu quase falei para ele: cuidado com a tempestade. Mas não falei: estou no vento. No telefone. Estou chapado. Então, como que você está? Mais ou menos. O diabo pega tudo isso. Estou vivendo como Deus é servido. Isso é bem verdade. Jesus ensinou, querida igreja, que a sua palavra, não é a palavra de Deus, a sua palavra tem de ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do diabo. Olha só, não se conquista coisas boas com a ganância, sem se importar se é lícito ou ilícito, no afã de uma melhor aposentadoria, sacrifica a família, sacrifica a obra de Deus, sacrifica o bom testemunho de crente, trabalha cedo, trabalha tarde, trabalha à noite, ou se envolve com facilidades para ganhar dinheiro. Não se conquista tendo inveja dos outros, sendo egoísta. Se está bom para mim, o que importa aos outros? A Bíblia diz: chegai-vos para Deus e Ele se chegará a vós. Amados e amadas, Deus tudo faz. Ele salva, liberta, cura, transforma, abençoa e dá vida. Atos dos Apóstolos registra 28 capítulos da história da igreja primitiva, com grandes manifestações do poder de Deus. A igreja de Atos é a referência para nós. E eu pergunto: como está o 20º capítulo que você está escrevendo na sua família, na sua igreja, na sua cidade? Deus quer hoje mudar a sua história de vida. Deus quer iluminar o seu caminho para que você possa alcançar os propósitos de Deus. Deus, Ele não age na ilegalidade. Precisa se mudar as atitudes, os princípios e os costumes. O livro de Josué mostra Caleb desejando a terra de Hebrom. Ele tinha 45 anos quando recebeu a promessa. Ele continuou guerreando, enfrentando grandes reis, lutando contra demônios, gigantes, cidades fortificadas, mas sempre orando: Senhor, dá-me aquele monte. Aos 85 anos, portanto 40 anos depois, registra o capítulo 14, verso 13 de Josué, a posse do monte Hebrom por herança.
Quantos anos que foram? Quantos anos que foram? Quantos anos que foram? Quantos anos que foram? 45 anos de espera. Você pensa que Deus é Aladim? Você faz assim? Não, não é assim não. O Sheldon diz, Deus tem 3 respostas: sim, não ou espere. Caleb esperou 45 anos, mas recebeu a promessa. Então veja bem, o Salmo 34, verso 4 diz: agrada-te ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é de você para Deus. Eu vou trocar a tradução. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isto é, de Deus para você. Igreja, irmãos, irmãs, vocês nasceram para provar das uvas e não para ficar se comparando a um gafanhoto? Como registra Números capítulo 13. Enquanto 2 viram que a terra é boa e vale a pena guerrear, lutar, 10 falaram, não, a terra é boa, mas está cheia de gigantes e nós somos como gafanhoto nas mãos deles. Deus te chamou para ser um matador de gigante. O exército de Israel simplesmente se tremeu todo diante do exército inimigo, e Golias começou a blasfemar contra o Deus de Israel, e Davi disse, não, esse incircunciso não vai afrontar o meu Deus, ele não vai afrontar o meu povo, e foi contra ele e o matou. Você é um removedor de montanhas. O problema não está em Deus, o problema não está na Bíblia, o problema está em você, está em nós. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, os montes sairão da sua frente. O profeta Isaías, no capítulo 43, disse, se andares sobre o fogo, ele não te queimará. Se andares sobre as águas, elas não te submergirão. Você é descendência. Se você andar sobre as águas, se você andar sobre o fogo, nada vai te acontecer, porque você é descendência do Filho de Deus. Põe a mão no seu peito e diz assim, eu sou descendência do Filho de Deus. Se você não é, nessa noite você pode se tornar filho de Deus. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai prevalecer na sua tenda. Você está rodeado por anjos. O Salmo 34 diz, o anjo do Senhor faz morada em sua volta, para te guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado são aqueles que nele confiam. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você vai viver muito. Sabe por que eu estou falando isso? O Salmo 91, eu já citei uma parte, diz que Deus, Ele já deu ordens aos seus anjos a seu respeito, para te guardar, para te sustentar e para te dar longevidade de vida. Vida longa, vida longa. No nome de Jesus. E eu disse, o dia que você não gostar da vida, você fala, Deus pode me levar. Chegou a hora. Nós vamos terminar. Prepara a carabina aí. Nós vamos terminar. Preste muita atenção.
Uma igreja com propósito, que anda por um caminho iluminado, faz a escolha certa. Tem vida ativa e produtiva. Evita o desperdício. É disciplinada. Possui o desejo de conquistar e reconquistar a terra ou o paraíso perdido. Glória a Deus. Que Deus te conceda graça e que você possa andar por um caminho iluminado por Deus. Te abençoo em nome de Jesus.